Pode tomar teu assento. Irmãos, uma passagem um tanto conhecida da igreja, eu creio até mesmo aqui do lugar onde estamos, por se tratar uma cidade pesqueira, podemos dizer assim. Eu creio que alguns pregadores, talvez sendo convidados, trouxeram a mensagem dentro desse contexto. Por que trazer dentro desse contexto? Porque é mais fácil de pessoas que estão habituadas à pesca entender o que Jesus está falando aqui. E Jesus sempre falou em parábolas quando ele queria anunciar o reino de Deus aqui na terra. O que é o reino de Deus aqui na terra, irmãos? Quando Jesus diz que é chegado o reino de Deus aqui na terra, ele está dizendo que é chegado o poder de Deus aqui na terra. Ele está querendo dizer que está chegando a libertação, a cura, a restauração aqui na terra. Então, todas as vezes que Jesus se pronunciou ao seu povo, ele usou o sentido ilustrativo para que o povo pudesse entender e compreender. E quando ele chama aqui esses homens ao qual foi feito menção, ele está chamando homens que eram habituados a um trabalho árduo, a um trabalho difícil, a um trabalho cansativo, a um trabalho que se não tivesse perseverança, não alcançaria o seu objetivo. Jesus, quando chama esses homens, quando chama-os, ele chama-os com um propósito de fazer eles pescadores de homens. Mas o que fez com que Jesus viesse chamar esses homens para serem pescadores de homens? Em primeira ênfase era a necessidade de se anunciar o reino de Deus aqui na terra. Era óbvio que Jesus poderia anunciar sozinho. Era óbvio também que Jesus poderia vir com anjos aqui e anunciar o reino de Deus. Mas ele se fez carne, se fez homem, se resumiu a esta forma humana, uma forma ao qual ele mesmo diz que não é boa, para anunciar a salvação a este mundo e trazer a salvação. Mas os anjos não poderiam fazer isso. Então ele conta com homens da espécie, pessoas da mesma espécie ao qual ele fora designado a salvar. Então ele chama, ele tira do meio de uma cidade pesqueira alguns dos seus discípulos. Mas é interessante ver, irmãos, e é que vamos meditar nessa noite, que desde a antiguidade há duas formas de pesca bem conhecidas. Uma delas, ao qual foi lido, é a rede. É a rede. Outra forma de pesca é quando Jesus fala a Pedro para ir lançar um anzol e de lá tirar um peixe e tirar ali o dinheiro para pagar o tributo, o imposto. Então outra forma é o anzol, uma outra forma de pesca. Nós sabemos que para se pescar, irmãos, com rede é meio trabalhoso, traz uma certa dificuldade. Hoje tive uma experiência, nunca entrei num barco e saí no mar ou no lago aqui, mas hoje tive o privilégio, por Orlando, nós fomos no lago. Fui como um assistente, irmãos, fui como um seguidor para aprender, e ali pude notar que a pesca exige conhecimento de causa da onde você está. A pesca também exigiu ou exige paciência e perseverança. Também exige estratégia para se pescar com rede. Eu notava que ele falava, tem peixe ali, tem peixe acolá, e lá, e lá. Ele via, eu não via nada, irmãos, não conseguia enxergar. Mas por quê? Porque ele tem experiência e eu não tenho. Então ele viu aonde eu não consegui ver e enxergar. E ele lançava ali a tarrafa, a rede, podemos dizer assim. Rede nada mais é do que uma malha, um pano, um tecido de malha. E ele lançou. E toda vez que eu lançava, não toda vez, mas de vez em quando puxava e vinha peixe. Só que nem sempre que é lançada a rede, vem peixe.
comecei a pensar, se veio desânimo, pegou a primeira, a segunda tanhota, desiste, vamos embora. Mas ele perseverou e fomos para frente. Peguemos ali alguns peixinhos. Mas é interessante notar, irmãos, que peguemos porque saímos de casa. Se tivéssemos ficado em casa descansando, não teríamos pegado aqueles peixes. Então Jesus, quando chama esses homens, ele chama esses homens porque Jesus sabia que eles não iam se acomodar e ficar em casa. Jesus chama esses homens pela necessidade da pesca. Eles olhavam e viam que tinha necessidade de ir pescar, porque o ofício, a profissão deles eram como pescadores. E como tais, irmãos, eles não se amedrontavam pelos intempéries do tempo, pelo sol escaldante, pelas ondas do mar, pelo rebojo, isso, aquilo. Não, eles iam porque eles tinham um propósito, eles tinham uma necessidade. E só voltavam quando alcançavam o seu propósito de lançar a rede e trazer os peixes. E é interessante ver que quando você lança a rede e o peixe vem, nada mais, a tarrafa, um exemplo, é lançada, ela abraça o peixe. E o peixe vem na medida que é puxado. Diferente do anzol, irmãos. Se você parar para pensar e meditar o que significa o anzol, você vai ver que o anzol nada mais é que um pequeno gancho terminado em farpa, na qual se enfia a isca de pesca. E isca, irmãos, isca, sendo minhoca ou qualquer tipo de isca, nada mais é, na tradução do nosso vocábulo, do nosso dicionário, cilada, traição e armadilha. Isca significa isso. Mas o que tu estás querendo dizer com isso, irmão? Eu estou querendo dizer que a única forma de sairmos pelas ruas, a única forma de sermos pescadores de homem é com rede, não é com isca e nem com anzol. O que simboliza para nós agora? Vamos abrir o leque. Tenho toda a liberdade de ministrar a palavra do Senhor e quero ser fiel a ela. Temos visto que nos dias a quais estamos vivendo por aí, tem muito pescador, irmãos, muito pescador, até mesmo de aquário, que usam anzol, usam rede, ou melhor, iscas. De que forma, irmãos? Iludindo as pessoas, dizendo que se tu vir para a nossa igreja, Jesus vai te dar um carro novo, Jesus vai te dar uma casa nova, prosperidade para a tua empresa, Jesus vai te dar todo o reino que tu está vendo aqui. Isso é proposta de Satanás. Eu vejo na Bíblia uma pessoa, ou melhor, um ser apenas, oferecendo reino terreno, oferecendo benefícios materiais na terra aqui. E esse foi Satanás, na tentação. Capítulo 3 de Mateus, quando ele tenta Jesus, ele diz: te darei tudo isso aqui, se prostrado e me adorares. O que nós temos visto hoje em dia são pessoas, pregadores, que estão fugindo da responsabilidade de consertar, em primeiro lugar, consertar as redes. O conserto da rede é primordial na nossa vida. Não tem como querer sair pescar, irmão, com a rede furada, desprovido da proteção de Deus. A Bíblia relata no capítulo 19 de Atos, 11 a seguir, a história de 7 homens, filhos de Seva, que saíram para querer fazer prodígios. Esses homens se depararam com uma pessoa endemoniada. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que eles chegaram e disseram: eu te repreendo no nome de Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia diz que esses demônios olharam essa legião, esse homem endemoniado olhou para ele e perguntou: Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas e vocês quem são? Queres o resumo disso? Eu creio que enquanto ele falava para os filhos de Seva, ele ia fechando janela e porta. 5 escapou, mas 2 ele conseguiu pegar. E os 2 que ele pegou, a Bíblia diz que apanharam a tal ponto de saírem correndo nus e feridos.
O que isso significa, irmãos? Sair e querer fazer as coisas para Deus despreparado. Sair e querer fazer as coisas para Deus com a rede furada, desprovido da proteção, desprovido do seu nome está escrito no livro da vida, é perigoso. Não basta apenas conhecer a Jesus. A Bíblia diz que depois do chamado eles seguiram a Jesus, mas levaram 3 anos de aprendizado, 3 anos de aprendizado, para depois saírem e fazer a obra. E é interessante ver que antes deles saírem, eles cumpriram aquilo que Deus, que Jesus falou para eles. Na sua ascensão, as últimas palavras antes da sua ascensão, da sua subida ao céu, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. A importância, irmão, de ser revestido é grande na nossa vida. Agora a minha pergunta é essa, e a pergunta que Deus está fazendo à igreja: qual é o revestimento que tu tens posto em tua vida? A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8 que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas brancas, que não venham ter manchas, mácula nenhuma. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo, na representação aqui, simboliza o Espírito Santo. Pessoas desprovidas do Espírito Santo, querendo sair e fazer obra para Deus. Aí, como não conseguem no Espírito, irmãos, elas vão recorrer ao quê? A carne. E qual é a isca para se pegar um peixe no anzol? Carne. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens, ganhar almas para o reino dos céus. Jesus não nos chamou para sermos membros de igreja. Quer saber por quê? Porque membro existe também em facções criminosas. Jesus te chamou para ser um diferencial para o Camacho. Jesus te chamou para ser um diferencial dentro do seu lar, lá onde você trabalha, lá onde você professa qualquer atividade sua. Jesus te chamou para ser e fazer a diferença. Agora a pergunta é essa. Esta é a pergunta. De que forma tu estás te preparando? Qual é o preparo e o empenho em preparar para sair em busca dessas almas que estão perecendo aí? Eu não sei a quantia do rol de membros dessa igreja, mas uma coisa eu tenho certeza: não é as pessoas que foram feitas para esses bancos. Esses bancos foram feitos para as pessoas que ainda estão lá fora. Esta é a lógica, irmãos. Esta é a lógica. Não é as pessoas foram feitas para ocupar o lugar e sentar aqui dentro. Este templo, da mesma forma, foi construído para abrigar, para conter as pessoas. O problema é esse, irmãos. O problema é esse. Tem pessoas saindo para a pesca, um exemplo, com um cesto, um balaio, um balde. A capacidade pode ser 20 litros, mas você traz 2 litros apenas de peixe e te contenta com isso. Cadê a perseverança em ficar em alto mar? Cadê a perseverança em esperar a providência de Deus? Deus te dotou de sabedoria, de entendimento. Você deve usar tudo que você tem. Não é aqui nesse quadrado, não, irmão. Se Deus nos deu capacidade de fazer a sua obra, é para que viemos fazer lá fora. Lá fora. A Bíblia diz, João, capítulo 15, versículo 16, que não fui eu que escolhi a Ele. Não foi você também que escolheu a Ele. Ele nos escolheu para que pudéssemos ir e dar fruto. Fruto. Eu não sei qual é o teor dos seus frutos.
a qualidade dos frutos que você tem apresentado a Deus. Mas uma coisa eu sei, a sua obrigação é fazer com que esses frutos permaneçam. Que esses frutos possam permanecer na presença de Deus. Então, quando Deus chama, quando Jesus Cristo chama esses homens, chama com este propósito de irem e anunciar, mas eles iam ter que aprender em primeiro lugar, iam ter que seguir a Jesus. Mas não bastava apenas seguir a Jesus, tinha que ter um compromisso com Jesus. É muito fácil hoje em dia, nos dias em que vivemos, dizer eu sou evangélico. Virou moda, irmãos. Virou moda hoje em dia. Eu vi esses tempos uma notícia, semana passada, que um adolescente, ao qual está apontando inúmeras coisas lá nos Estados Unidos, chamado Justin Bieber, diz que desceu as águas do batismo, envolto em drogas, bebida e escândalos. Quer encontrar um subterfúgio, quer encontrar um abrigo para se esconder, sendo que aqui dentro não é lugar para se esconder da sociedade. É lugar para nós vir nos encher e sair nos mostrar para essa sociedade, para eles olharem para nós e dizer: esse é diferente, esse faz a diferença. A pergunta é essa: quantos estão dispostos a querer ser diferente nos dias que vivemos? A diferença se faz, irmãos, quando, mediante a sociedade em que vivemos, nós não estamos andando como elas. Na realidade, estamos andando contra ela, estamos na contramão. Isso é ser diferente. Então, o teu compromisso, em primeiro lugar, é anunciar o reino de Deus. Talvez você se esqueceu por que Deus concedeu a você esse privilégio de estar aqui. Irmão, não te engana. Não é para você ter um carro zero, não. Não é para você ter uma casa, não é para isso. Não é para você ter benefício, não é para isso. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, a seguir, Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus for somente a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Se esperarmos somente ao que vemos, somos os mais infelizes. Mas o problema é esse, irmão. O problema é esse. Está se levantando uma geração de Tomé nos dias de hoje. De que forma? Eu preciso ver para crer. A fé ela é invisível, irmãos. Eu preciso ter o lencinho do apóstolo Ciclano, Fulano, Beltrano para conseguir a bênção. Eu preciso passar por um corredor de fogo para ser abençoado. Preciso de uma sessão do descarrego. Eu preciso de sal grosso, disso, aquilo outro. Escuta aqui o que tu precisa. Ou o que esse povo precisa é assumir que teve um que morreu na cruz e levou com ele tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que nos prejudicava, que nos acusava, e que só por intermédio do sangue de Jesus é que temos o privilégio de sermos aceitos no céu. Então não é lenço, não é isso, aquilo, irmãos, que nos dá o privilégio de estar na presença de Deus. O que nos dá o privilégio de estar na presença dEle é sim o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele ensinou durante 3 anos a esses homens, chamou 12, um traiu, virou as costas, foi Judas. Outro era Tomé. Tomé foi aquele que andava com Jesus, ouvia o ensinamento de Jesus. Depois da morte ele disse: só vou crer se eu tocar. Se eu tocar. Infelizmente esta é a geração dos dias de hoje. A geração que só crê naquilo que toca.
só crê no material, no carro, na casa, nisso, naquilo, naquilo outro. O céu, irmãos, ele é propósito de fé. A Bíblia diz que o primeiro mártir, chamado Estevão, antes de ser apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quantos perderam a ótica celestial? Quantos perderam a visão do céu? Você quer saber? Você quer saber por que a sua vida de cristão muitas das vezes é medíocre? Você quer saber por que muitas das vezes a sua vida de cristão é desprovida da alegria da salvação? É por isso, irmão, você não sai para pescar. Você não está cumprindo a ordem de Cristo que diz: ide e pregai o Evangelho, ide fazer discípulo. O que nos causa contentamento é ver outra pessoa se alegrar. Imagine você ajudar uma pessoa, essa pessoa ficar radiante de alegria. Você não vai ficar contente com isso, porque você foi um causador de alegria para essa pessoa. O Evangelho quer te dar prazer, alegria, mas você tem que fazer a sua parte, anunciar. Não esperar o material, a materialização. Não pensar que Jesus morreu por isso, aquilo outro, não. Ele morreu para nos conduzir à salvação eterna. Eterna. Morre-se o corpo e sobe a glória, o espírito, a alma. Isso é verdade bíblica. O problema também é que temos muitos Judas no contexto eclesiástico, dentro da religião chamada cristianismo. Quem são esses Judas? São os traidores, são os tais que para vir pregar em uma igreja cobram dinheiro para isso. São os vendedores de Jesus, são aqueles que querem vender a Cristo, vender cura, são aqueles que querem vender a salvação, vender a palavra que é dada como alimento espiritual. Esses são Judas que traem Jesus, vendem Jesus por qualquer coisa, que trocam o seu privilégio de estar no céu por um prato de lentilha. Isso é verdade, irmãos. Você pode dar glória. Isso é verdade, irmãos. Jesus, em determinado momento da sua vida, usou apenas uma vez a força física. Uma vez. Foi para expulsar do templo os cambistas que estavam vendendo o sacrifício que era para dar a Deus. Jesus não suportou, irmãos. Ele pegou um chicote, saiu dando lambada em todo mundo, virou banca, virou tudo, se enfureceu com aquilo, porque estavam mercanteando aquilo que tem que ser dado de adoração a Deus. Eu acho engraçado nos dias de hoje, chega a ser irônico, muitas pessoas estão pautadas no Evangelho, esperando a promessa de gravar um CD. Recebem lá uma mensagem profética, não fazem prova com Deus, e estão esperando 10, 15, 20, 30 anos, gravar o CD, para se dar bem talvez na vida, esquecendo que tudo é consequência do chamado. Tudo é consequência. Nós temos que ser obedientes a Deus em primeiro lugar, e dar a Ele o que é dele. Jesus uma vez foi tentado, posto à prova pelos fariseus, que chegaram e disseram assim: mestre, é lícito pagar tributo a César? Se Jesus falasse que era lícito pagar tributo a César, estava indo contra a lei de Moisés. E os fariseus iam para cima dele, os intelectuais. Mas se ele dissesse que não era lícito, ia ser preso por rebeldia, rebelião, estava indo contra César. A Bíblia diz que Jesus olhou e disse assim: me dá um denário. Pegou o denário, a moeda, e perguntou: de quem é essa esfinge? Ou seja, de quem é essa imagem
que está aqui nessa moeda? De quem é essa imagem? Olharam e disseram: ah, é de César. Jesus olhou e falou: então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vamos codificar isso, irmãos. O que tinha naquela moeda? Que moeda é algo material dessa terra. O que tinha em algo que era dessa terra, que pertencia a César? A imagem de César. Agora eu te pergunto, o que tem na terra que pertence a Deus? E Jesus falou: dá a Deus o que é de Deus. O que é que tem na terra que tem a imagem de Deus? É isso que você tem que dar. 1:26 de Gênesis: façamos nós o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é a propriedade de Deus. Você é a propriedade de Deus. Você tem que dar você próprio a Deus. Mas como? Rendendo-se a Ele todos os dias, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Esta é a forma de dar a Deus o que é de Deus. Não é questão financeira, material, não é isso, irmão. Porque Jesus não veio para construir um reino terreno, mas sim edificar um reino espiritual celeste aqui na terra. Esse foi o propósito de Cristo. O teu compromisso, em primeiro lugar, é com a salvação da tua alma. Da tua alma. Deus vai requerer aquilo que Ele deu a você. Ah, mas o que Ele me deu, irmão, não tem dom nenhum. O que Ele te deu, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. E Deus faz o boneco, insufla, ou seja, enche esse boneco do seu espírito. Esse boneco então começa a ganhar vida, e vida eterna. A Bíblia diz: o corpo volta à terra que o fez, e o que volta a Deus que o deu? O espírito volta a Deus, porque Deus deu. O teu compromisso é devolver aquilo que Deus te deu, que é o teu espírito. Esse é o teu compromisso. Em primeiro lugar, é a salvação da tua alma, irmão. Salvação da tua alma. Quando tu pensa que Jesus veio a este mundo, se resumiu a essa forma, passou 9 meses no ventre de Maria, flutuou no ventre de Maria, nasceu, foi criado, cresceu, só com o propósito de multiplicar pão e peixe, curar leproso, paralítico, ressuscitar morto. Isso é manifestação do reino de Deus na terra. É para mostrar para aquele povo na época que tinha um Deus que cumpria com a vontade e a necessidade humana, mas o propósito principal é a salvação da alma. Porque quando desce um paralítico, irmão, pelo telhado, Jesus olha e diz: teus pecados estão perdoados. Ele não diz que está curado, teus pecados estão perdoados. Talvez você até hoje não parou para entender, ou não caiu a ficha. Mas Jesus quer perdoar os teus pecados. Jesus perdoa os teus pecados automaticamente, te credencia, te avaliza, a no dia do arrebatamento você subir. Por glória. Agora, preste bem atenção, irmão, para nós encerrar. Capítulo 13, por gentileza, de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 47 a seguir. Aonde tu queres estar? Em que posição tu queres estar? Diz a palavra do Senhor: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e quando apanhada toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão
na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aonde tu queres estar? Não tem aquele teu vizinho lá do lado da sua casa, aquele seu companheiro de trabalho, de pesca, enfim, de bate-papo. Pois é, imagine você sendo separado, como um bom e ele como um ruim. E aí, isso é amor? Isso é amor? Isso é manifestação do amor? Você não se preocupar com aquela pessoa que está do teu lado, que é seu vizinho, que muitas das vezes fazer um muro enorme para não ver a cara desse infeliz, mas diz que tem chamada missionária. Chamada missionária, olha só que tremendo. Não suporto. Não quero nem ouvir falar desse camarada. Quer louvar? Quer expressar em forma de melodia o amor de Cristo? Como? Se tu não vive? Como? Se tu não pratica a justiça? Como? Se tu não se constrange se arrumando para vir para um culto como esse e ver as pessoas perecendo aí fora, não é capaz de falar do amor de Cristo, anunciar o ano aceitável? Escuta aqui, irmão, o negócio é sério. A Bíblia diz que antes de Jesus se mostrar, se aparecer, começar o seu ministério, teve um que foi o precursor de Jesus, que anunciou o ano aceitável, a salvação, que endireitou o caminho. A palavra precursor no original significa aquele que vai à frente arrumando o caminho. O que é o precursor, irmãos? Nos países antigos, antes de um rei sair de uma localidade para outra, esses homens precursores iam à frente, arrumar a estrada, tirar as pedras, consertar a ponte, deixar o caminho pronto, preparado para o rei que estava vindo aí passar. João Batista foi o primeiro precursor da primeira vinda de Cristo. Escuta aqui, o teu compromisso é o compromisso de João Batista. Jesus veio a primeira vez para morrer numa cruz. Ele vai vir a segunda vez, isso é fato, para resgatar os seus. O teu compromisso, o compromisso desta igreja, da igreja do Camacho, é de ser o precursor, a precursora da segunda vinda de Cristo. Você tem o compromisso de preparar o caminho. Você, irmãs, vocês têm esse compromisso de endireitar o caminho para que Jesus possa vir e tirar desse mundo pecaminoso um povo santo, seleto, puro, de boas obras. Foi para isso que Ele te escolheu. Foi para isso que Ele te chamou, meu querido. Não foi para estar aqui sentado, ocupando esse lugar, olhando pregação e louvando a Deus. Não foi para isso. Deus te chamou para você se pôr de pé e sair a anunciar a salvação. O tempo está se findando. O tempo está acabando, irmãos. Assim como eu tenho um tempo para ministrar essa palavra, a igreja tem um tempo de anunciar a salvação a esse povo. Nós temos esse compromisso. E a pergunta é: o que tu tens feito para contribuir para a segunda vinda de Cristo? O compromisso é meu, é seu. E naquele dia, 7 de Mateus 21 a seguir, Senhor, eu cantava o hino da harpa, Senhor, na tua igreja. Até em línguas eu falava, até uns pulinhos do pé só, Senhor. A resposta será essa: apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Vai ser o processo seletivo, o último processo seletivo que nós iremos ver. Não queira você estar entre esses que serão reprovados por Cristo. Por isso, meu irmão, te coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Por isso, meu irmão, com todo respeito,
Me entenda, por favor. É hora de você assumir a sua identidade de cristão. A Bíblia diz em Atos 11, 26 a seguir, que pela primeira vez em Antioquia, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados, intitulados de cristãos. Mas por quê? Porque eles tinham um diferencial. Qual era o diferencial? Andavam como Jesus andou, vestiam-se como Jesus se vestiu, falavam como Jesus falava. Eles exalavam Cristo, externavam Cristo, mostravam Cristo em suas atitudes. A pergunta é: o Camacho te reconhece como cristão? O Camacho te vê como um dos tais que irão subir no dia do arrebatamento? Te preocupe com a tua identidade, meu irmão. Te preocupa com aquilo que Deus te deu. Ele vai requerer. Ele está vindo. Jesus está às portas. A natureza está anunciando a vinda de Jesus. Os dias estão se findando. Estamos vendo o cumprimento de Mateus 24 em inúmeras questões. Que você venha estar preparado para o grande dia. Que esta mensagem possa ecoar no seu coração, na sua mente, na sua alma durante a semana. E que possamos começar por mim, ter vergonha na face, nos constranger e buscar mais de Deus para oferecer para esse povo. A Bíblia diz no capítulo 3 a seguir de Atos, Pedro e João entrando no templo, tinha um paralítico esperando uma esmola. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão, esperando algo. Sabe qual foi a resposta? Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Autoridade. Ele estava credenciado, esperou o cumprimento da profecia e recebeu o Espírito. E foi ousado e efetuou o milagre. Só que antes de tudo isso, irmãos, antes de um paralítico levantar, olha aqui o que Pedro fez. Usou a sua mão e levantou aquele homem. Para que tu tem usado a tua mão? Para que tu tem usado a tua mão? Não se faz uma casa, não se faz obra nenhuma se não tiver a mão de obra. Jesus chamou aqueles homens lá, habituados num trabalho pesado, difícil, complicado. Eles pescavam de manhã, de tarde, de noite. Estavam habituados aos intempéries do tempo. Chamou-os porque sabia que era mão de obra valiosa. Jesus te chamou porque Ele sabe o potencial que você tem. Mas é preciso assumir a sua identidade e fazer a diferença aonde você tem ido, aonde você tem entrado e falado. Ah, irmão, mas eu não tenho isso e aquilo. Escuta aqui, Jesus no encontro com a mulher samaritana, o que fez ele parar naquele poço foi a necessidade. E eles compraram o alimento, era necessário passar por Samaria, por Sicar. A necessidade fez com que eles fossem por ali para comprar o alimento. A necessidade física de Jesus fez com que ele parasse naquele poço e pedisse água àquela mulher. A necessidade daquela mulher de ter água dentro da sua casa fez com que ela fosse aquele poço. Necessidade do dia a dia causou o encontro entre Jesus e aquela mulher. Mas sabe qual era a maior necessidade de Jesus? Era salvar. Era salvar. Vamos interpretar isso. Não tem um banco que você vai pagar sua conta, depositar o dinheiro. Não tem um hospital que muitas vezes você é levado lá. Não tem um mercado, a lanchonete, a loja, onde você está. De repente você para numa fila. Fila é normal hoje em dia, é normal. Você para numa fila
Na sua frente tem uma pessoa, atrás tem outra pessoa. A sua necessidade está ali para pagar uma conta. E a necessidade daquela pessoa de também pagar uma conta pode trazer a necessidade de ganhar aquela alma. Então, onde você for, seja um anunciador da salvação que há em Cristo. Aonde você for, faça a missão. Não espere uma credencial. Não, a credencial Jesus já deu, está na sua vida. É o sangue dele que foi derramado por você. Então a necessidade de Jesus foi salvação àquela mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher não se conteve. Ela esqueceu até a água que ela fora buscar e foi anunciar Jesus. O problema é esse. Recebemos e esquecemos de anunciar. A Bíblia diz que em Samaria houve uma tremenda fome. Samaria estava sitiada. O que aconteceu? Nada entrava e nada saía. 4 leprosos estavam lá de fora. Foram no arraial dos filisteus. Chegou lá, irmão. A Bíblia diz que Deus levou um barulho enorme lá. Eles pensaram que era o exército. Saíram correndo. O que aconteceu? Os 4 leprosos chegaram lá, cheios de alimento, comida, comendo, se deliciando com tudo aquilo, carne assada, tudo prontinho. Um olhou e disse assim: pois é, hoje é dia de boas novas, não convém nós ficar aqui, vamos anunciar aquele povo. E foram e anunciaram. Opa, peraí, os leprosos eram reprovados por aquela sociedade. A sociedade não aceitava eles lá dentro, mas eles foram lá e anunciaram. Escuta aqui, tu não é melhor que leproso nenhum, irmão. Anuncia, anuncia, anuncia a vida de Jesus. Dá esse alimento para aqueles que estão lá fora precisando do alimento. O teu compromisso é sério, irmãos. Você pode morrer por sempre por aquela porta. Eu posso morrer, mas o problema é esse. Ou a solução. Em que cesto nós vamos estar? Qual é o cesto? Medite nisso. Posso falar? Se você precisa de algo da parte de Deus ainda mais para a sua vida, e você sentiu que a palavra falou com você, vem à frente, você está orando para a sua vida. Também quero perguntar se há alguém em nosso meio que queira aceitar a Jesus como Salvador. O fiel pescador está aqui hoje e ele te chama. Ele morreu numa cruz de braços abertos, simbolizando a rede, abraçando a sua vida e te puxando. E Ele quer te pôr num cesto. Ele quer guardar